Olá você! Dando continuidade às nossas informações sobre esse momento eleitoral, a dica de hoje do momento jurídico é sobre o ato da votação. O ato do cidadão ir até a sua sessão eleitoral, o seu local de votação, para expressar a sua livre vontade soberana de escolher o seu representante. É muito comum ouvirmos nesses períodos de eleições algumas frases tipo: esse ano eu não vou votar em ninguém. Não adianta votar. Para que votar? É interessante você ficar ligado. Primeiro porque votar é o exercício da cidadania. E no Brasil, o voto é obrigatório. Então, como ele é obrigatório, caso você não vote, e aí existe a diferença em quem votar e ir votar. Em quem votar só depende da sua livre vontade. Agora, ir votar é uma obrigação conforme a lei eleitoral. A própria lei também, ela faculta alguns casos, né, caso você, por razões realmente comprovadas, deixou de votar. Então, o eleitor que não comparecer às urnas no dia da eleição, por exemplo, ele está fora do seu domicílio eleitoral, né? Ele teve ou está acometido de algum problema sério nesse dia, então deixou de votar, então você deverá comparecer, né, à Justiça Eleitoral sob várias formas, ou melhor dizendo, através de várias formas. A primeira delas, você pode acessar a própria página do TRE e lá vai ter um requerimento padronizado onde você vai realmente fazer a sua justificativa. Bom, mas você também pode ir até o cartório eleitoral aí do seu município ou até mesmo a própria sessão eleitoral, ou seja, o próprio local de votação. Então, são opções que a lei dá ao eleitor para caso ele não vote, ou seja, se ele não foi votar, mas ele é obrigado a justificar. Por quê? Caso ele não justifique, né, então, primeiro, ele deixou de votar. Segundo, ele deixou de justificar, então a lei também vai lhe impor algumas consequências. E aí isso é bastante interessante você ficar ligado nisso. Por exemplo, se você nem votou e nem justificou, então você poderá, por exemplo, não poderá obter o seu passaporte, né, sua carteira de passaporte. Então, significa dizer que você não poderá viajar para fora do país. Por exemplo, você sendo servidor público, né, você poderá, inclusive, deixar de receber os seus vencimentos. Né? Então, muita gente pensa que não ir votar é coisa muito simples. Não. Se não votou, tem que justificar. Repito, tem que justificar. Né? Você não poderá participar de nenhuma concorrência pública. Digamos que você tem alguma empresa, né? Então você trabalha para alguma empresa, então você não vai poder participar nem como representante dessa empresa, porque você não vai poder participar de concorrência pública. Então é interessante você estar ligado nessa situação. Por exemplo, não poderá contrair empréstimos, digamos assim, junto aos os órgãos públicos, como Caixa Econômica, enfim, essas instituições aí vai ficar privado de ter acesso aos empréstimos porque você nem votou e nem justificou. Você também poderá ficar privado também de se inscrever em concursos, né, públicos. Então, automaticamente, se você não pode participar desses concursos públicos, você vai ter mais um outro problema aí na sua carreira, na sua vida enquanto cidadão, porque você não votou e nem justificou. Né? Você poderá também, inclusive, não renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, né? Ou até mesmo
os que são fiscalizados pelo governo, digamos assim. Enfim, não pode praticar de qualquer ato para o qual se exija a quitação do serviço militar ou imposto de renda. Né? Não vai poder fazer tudo isso porque você não vai conseguir tirar a sua certidão de quitação eleitoral, que é uma previsão lá da resolução do TSE de número 21.823, ainda de 2004. Ou seja, obter qualquer documento perante repartições diplomáticas a que estiver subordinado. Lembre-se que são vários os pontos que você ficará impedido por uma única ação que você deixou de cumprir. Ou seja, você não cumpriu o exercício da cidadania, que foi ir votar, e não justificou. Então, caso aconteça algum impedimento legal que lhe tire a opção, a oportunidade de você se dirigir no dia da eleição até a sua sessão eleitoral, até o seu local de votação, se você não pôde exercer esse momento democrático, né, então você só vai ter agora uma outra opção para ficar legalizado, para ficar tranquilo, fazer a sua justificativa perante a Justiça Eleitoral. Fique ligado na dica de hoje sobre o ato de ir votar e, não votando, fazer a sua justificativa eleitoral.